E aí, tudo bem? Eu sou o Gabriel Reis. Eu li a Bíblia inteira, completa, em 5 meses. A Bíblia que eu li foi a Bíblia protestante. Sou espírita, a minha esposa é evangélica. Por muita influência dela também, e algumas dúvidas pessoais e tal, eu resolvi ler para conhecer melhor daquilo que eu muitas vezes criticava. Bom, o Espiritismo é uma religião cristã, mas por o Espiritismo ter o seu próprio livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes os espíritas estudam muito o Evangelho, que é maravilhoso. Inclusive, o Evangelho é um livro que grande parte são explicações, né, de textos bíblicos, né? Então tem um texto bíblico e tem do espírito tal, assinado por ele, data, local e tal, após essa leitura. Por isso, a maioria dos espíritas estuda o Evangelho e acaba não lendo a Bíblia. Na verdade, a maioria dos cristãos hoje em dia não lê a Bíblia, né? Tanto protestantes, católicos, espíritas, a gente consome informação dentro do tempo que a gente frequenta e esquece de ler o livro que embasa todas as denominações cristãs, né? Que é a Bíblia. Acabei lendo uma Bíblia protestante porque foi a Bíblia que a minha esposa me deu de presente quando a gente começou a namorar. Então é a que eu tinha, não porque eu escolhi consumir necessariamente a protestante, até porque a diferença é mínima, né? São alguns, acho que 3 livros que tem de diferença entre a Bíblia católica e a protestante ali, que a católica tem a mais. Então eu fiz esse estudo com o auxílio do podcast do Cid Moreira, que ele narra a Bíblia. Na verdade é um trabalho antiguíssimo que ele fez. Eu acho que eu devia ser criancinha, ou talvez nem tenha nascido. E eu fiz esse estudo com o auxílio do podcast e estudando a Bíblia também, lendo, né? A parte do tempo durante o meu dia era escutando no fone, né? No meu trabalho eu tenho a possibilidade de conseguir escutar muito podcast, e aí tem para quem não conhece, tem esse trabalho dele lá no Spotify. E aí foi lá que me ajudou a conseguir terminar a Bíblia por volta de 5 meses. E foi uma ali de 4 a 5 horas por dia, talvez alguns dias 6, 7 horas de Bíblia, enquanto dirigia, enquanto trabalhava, depois lendo em casa também. E aí eu consegui terminar. Eu resolvi fazer esse vídeo para dar as minhas considerações mesmo como espírita. Tem muitos amigos meus aí que podem até estranhar eu fazendo um conteúdo, né, nesse sentido, mas eu acho que é muito necessário, porque é mais para os meus amigos mesmo, para minha família, meus irmãos. Acho que se essas pessoas assistirem e tirarem algum insight legal, para mim já basta. Porque a maioria das pessoas simplesmente não lê a Bíblia mesmo. A gente consome um monte de informação, dos nossos líderes religiosos ali, o que não tem nada de errado também, são pessoas que estão lá para fazer esse trabalho. Só que a gente sabe que nós somos humanos, então aonde a gente entregar um conhecimento que a gente consumiu um material e entrega um conhecimento que a gente tirou dele, a gente inevitavelmente coloca nossos vieses ali, né? Quanto mais profissional for essa pessoa, melhor ela vai fazer esse trabalho de não colocar o viés dela e sim a verdade. Mas é uma coisa que é normal de acontecer, e é o nosso dever de quem consome informação de consumir direto da fonte, quando possível, e apurar nossos próprios, tirar o nosso ponto de vista, a sua opinião, entender da forma que cabe na sua vida ali, e dali você vai poder ter formar a sua opinião própria sobre o assunto, né? Então é mais por isso mesmo. Então o motivo pelo qual eu resolvi ler foi porque na minha cabeça eu já era uma pessoa totalmente bem resolvida a respeito de religião, porque eu fui criado num lar espírita, que é uma doutrina bem tranquila, não tem uma cobrança muito pesada e tal. Então você se sente bem com aquilo, é uma coisa leve. Então eu tinha para mim que eu era muito bem resolvido, e eu não estava interessado em consumir muito conteúdo religioso, na verdade, antes de resolver ler a Bíblia. E o tipo de conteúdo que eu estava interessado em consumir nesse momento era mais conteúdo filosófico. Então, o que eu mais consumo é podcast, né? E aí eu estava consumindo muito conteúdo do professor Guilherme Freire, que, para quem não conhece, é um professor de filosofia brasileiro. Tem um currículo extenso e tal. E aí ele se converteu católico. Eu zerei o podcast dele. Ele tem um podcast onde ele posta os áudios de aulas dele, então eu escutei todos os podcasts que ele vai de convidado e tal. Eu sempre escuto, porque o cara é simplesmente brilhante.
Eu escutei ele falando mais de uma vez sobre a questão da prova de que Deus existe, que filosoficamente havia provas de que Deus existe, que Platão provou que Deus existe e tal. Essa história ele já contou várias vezes, e essa passagem ele conta que Sócrates foi o primeiro filósofo que afirmou que só existia um Deus. Ele deduziu, pelos métodos filosóficos dele, de que só poderia existir um Deus. Basicamente porque no tempo dele, na Grécia, as pessoas acreditavam em múltiplos deuses, né? Eles eram politeístas e os deuses eram figuras muito curiosas, né? Então, tipo assim, os deuses desciam na terra e sequestravam mulheres e engravidavam elas. Então, muitas mulheres eram casadas, mulheres mais jovens, então eles tinham um monte de filhos que geravam ali os semideuses, né? Tem toda aquela mitologia e tal. E aí ele afirmou que não podia ser, né? O Criador precisava ser uma figura perfeita em sua natureza, e toda a perfeição da natureza vinda daquele Criador, não poderia ser um ser que adulterava, que tinha filhos espalhados e praticava outras atrocidades. Aconteciam várias guerras lá em nome desses deuses. Esses deuses entravam em guerras, né, dentro da mitologia grega e tal. E aí ele foi o primeiro que afirmou isso, e encurtando a história, ele foi morto por esse fato. E ele foi condenado a beber cicuta, né? Porque ele não desistiu da fé dele. Ele teve a oportunidade de ser exilado e fugir. Os alunos dele eram todos ricos, eram os nobres da época, e eles deram a oportunidade de sequestrar ele, tirar ele da cadeia, e ele seria exilado e tal, e poderia continuar dando aula em outro lugar neutro, e os alunos poderiam viajar para ter com ele, enfim, e ele continuar o trabalho dele, mas ele escolheu não fazer isso e morrer pela verdade dele, o que é muito forte, né? E aí isso me impactou muito quando eu escutei isso. Eu falei, caramba, como que pode? Eu não sabia disso, isso não é uma coisa que está na Bíblia. E ele não afirmava que era o nosso Deus, que era Jesus Cristo, mas ele acreditava em um Deus único, né? E ele chamava esse Deus de Deus desconhecido, enfim. Sócrates ensinou Platão, Platão ensinou Aristóteles, e esse conhecimento se espalhou ao longo dos séculos e tal. O apóstolo Paulo, já no final da Bíblia, nas cartas de Paulo, depois que Jesus já morreu, ele viaja para pregar, né? E Jesus mandou os apóstolos fazerem isso. E aí ele viaja para levar a palavra de Deus, levar o evangelho pelo mundo e tal. E aí quando ele chega em Atenas, ele fica espantado com aquele povo adorava vários deuses diferentes, né? Eles eram pagãos, então tinha todos aqueles deuses, e ele fica impressionado como aquele povo estava perdido e tal. E quando ele senta com os homens ali no portão da cidade, ele fala para os homens que ele ficou muito impressionado com isso, mas que ele também viu o templo ali do Deus do desconhecido, né? Que era o Deus de Sócrates. E aí ele fala que é justamente sobre aquele Deus que ele veio para pregar a eles, né? Foi aquele Deus que ele veio trazer. Então achei incrível ter esse cruzamento entre a filosofia clássica grega e o que está na Bíblia. E isso está escrito na Bíblia dessa forma. Eu falei, cara, não é possível, que isso não tem como ser coincidência e tal. Se tem isso na Bíblia, deve ter muito mais conhecimento, e eu preciso consumir. Aí busquei alguma forma lá. Eu sabia que se eu fosse só ler todo dia eu ia demorar muito tempo para terminar. E aí achei lá o podcast que eu falei, e assim eu consegui acelerar um pouco. Então eu escutava, depois eu conferia na minha Bíblia em casa e tal, e aí consegui terminar. Então uma coisa que eu venho trazer para começar é que a Bíblia não é um livro muito romântico. Na verdade a Bíblia é um livro nada romântico, romantizado e tal. Então esse trabalho romantizado da Bíblia que é feito, principalmente no Brasil, na América Latina, dentro das igrejas e tal, não que esteja errado, mas na forma que ela é trabalhada, e se torna uma coisa extremamente romântica, que atrai muitas pessoas e emociona demais, e as pessoas ficam muito conectadas ali com a igreja, né, com o templo e tal. É um trabalho que a igreja especificamente faz. Então, dependendo de onde a igreja está, a igreja que tem essa característica, eu acredito que ela trabalhe mais alguns temas que tem a ver com a população onde ela está inserida. E não que isso seja errado, mas é a forma como isso é trabalhado, né? Talvez seja o assunto que é necessário ser trabalhado naquela localidade e tal, enfim, e por isso que é feito dessa forma. Mas
A Bíblia não é um livro muito romântico, eu diria que é 70, 80% conhecimento prático e história, e o resto é adoração, assim, são coisas mais românticas e tal, mas é um livro riquíssimo em conhecimento prático, riquíssimo em detalhes históricos, e que esse cruzamento que eu falei da filosofia clássica com o fato bíblico, que eu achei impressionante, tem milhares ao longo da Bíblia toda, você fica impressionado com o tanto de coisa que tem ali. Então você vê, por exemplo, entre o livro de Êxodos e Números ali, onde Deus passa várias leis ali para Moisés e tal. Então é um livro que, quando você vai ler, é um livro extremamente maçante, mas que são passados conhecimentos práticos para pessoas daquela época, onde Deus passa para Moisés: se a casa está mofada, aquela casa deve ser fechada, isolada, as pessoas que moram naquela casa devem ser isoladas em quarentena, se aquele mofo não sumir, aquela casa precisa ser queimada, destruída, ninguém mais pode morar lá. Higiene pessoal, você não pode comer sem lavar as mãos. Enfim, se a pessoa está doente, ela tem que jogar a roupa fora e ninguém pode mais usar aquela roupa, ou aquela roupa precisa ser lavada e precisa ser colocada para secar no sol e tal. Então são conhecimentos muito práticos da época, que é incrível a riqueza que isso agrega ali quando você lê um livro, quando você lê a Bíblia na sequência como um todo, entendeu? Consegue ter a dimensão de quão rico é aquilo ali. Então, para quem tem preguiça de ler, porque acha que é um livro extremamente maçante, romantizado, que é uma coisa proibitiva, punitiva e tal, não é bem assim. Quando lê a Bíblia, você percebe que ela não é nada punitiva, o cristianismo não é uma religião punitiva, muito pelo contrário, ela mostra de forma muito abrangente e detalhada ao mesmo tempo situações que podem acontecer, de você cair em pecado, de você cometer erros e tal, e o que pode acontecer com você. Mas a Bíblia não ensina a punir, a perseguir, a proibir. Na verdade, ela te mostra o que pode acontecer e justamente que a escolha é sua de seguir ou não. É uma abordagem que é prática, direta ao ponto, chega a ser dura em muitos momentos dos textos bíblicos, mas que de uma forma mágica, praticamente, assim, eu diria, é acolhedor ao mesmo tempo. Então você entende que realmente tem alguma coisa escrita sobre coisas que você vive ali no seu íntimo, e que às vezes você acha que é besteira e que não tem muito como você explicar os sentimentos para outras pessoas e tal, ou parece que não tem resposta para aquelas questões internas que você tem ali. Mas quando você lê, na verdade, você descobre que aquilo ali já está escrito há muito tempo. Aquela palavra ali é uma coisa que é acolhedora, entendeu? Que você sente que você consegue encontrar as respostas das suas questões dentro daquilo ali. Inclusive, já para adiantar, uma pergunta que provavelmente quem assistir esse vídeo e me conhece vai me questionar como espírita e tal, é o que a Bíblia fala sobre o espiritismo e sobre as práticas espíritas e tudo mais. Por exemplo, na história do rei Saul, antes foi proibido a adivinhação, contato com os mortos, enfim, todo tipo de prática espiritual. Deus proibiu isso no Antigo Testamento. E aí o rei Saul de Israel, ali já no final do seu reinado, depois de vários problemas e tal, que ele já ia perder o reinado, na verdade, ele se rende ali, busca uma médium, né, um oráculo lá, na verdade não uma médium, uma adivinha, né, uma bruxa, uma espécie de bruxa e tal, e explica assim, num local ermo, fora da cidade e tal, ele busca essa bruxa, usa essa bruxa aí, ele vai disfarçado, encapuzado, porque ele era o rei, e ele usa essa bruxa aí para entrar em contato com o espírito do profeta Samuel, né, que já tinha morrido, para pedir conselho para ele. E aí o espírito do profeta Samuel aparece para ele, enfurecido, incomodado, porque foi acordado, né, e diz para ele que, na verdade, ele já perdeu o reinado, que Deus tirou a graça dele, Saul, e colocou em Davi, né, que foi o próximo grande rei e tal. E aí fica essa visão que muito de que Deus proíbe toda a prática espiritual e tal. E a visão de um espírita que leu a Bíblia, e eu acredito que vários espíritas experientes que eu vou conversar vão me dar uma visão parecida, é de que o espiritismo, quando veio de uma forma natural, não foi o homem buscando, não vou entrar na história do espiritismo agora, mas não foi o homem buscando a prática espiritual,
e sim a prática espiritual veio até ele, né? Então esse tipo de coisa, na verdade, acontece na Bíblia o tempo todo, de revelações, de eventos espirituais virem até as pessoas, né? Então foi assim que a história bíblica se desenrolou toda, e a história do Espiritismo se desenrolou assim. O Espiritismo aconteceu para Allan Kardec, e Allan Kardec disseminou o Espiritismo, e o Espiritismo é chamado de uma grande revelação, né? Então a gente fala que um véu foi tirado dos olhos dos homens para que a gente pudesse ver coisas além. Então, do mesmo jeito que Jesus veio e ele disse que a lei, ele não veio para modificar a lei, e sim para explicá-la e fazê-la ser cumprida, ele apresentou novos pontos de vista e novas abordagens a respeito da lei que já existia. O Espiritismo não é mais uma coisa que está dentro disso, na verdade. Veio de forma natural para o homem ali. O Espiritismo é uma religião cristã, e eu garanto que a prática espírita é uma prática que está dentro do cristianismo e tal, que não tem nada que vá contra a Bíblia e nem nada disso. Mesmo porque a própria Bíblia afirma coisas que já afirmava lá atrás, coisas que o Espiritismo afirma hoje, como a vida após a morte e a reencarnação. Por exemplo, João Batista, que batizou Jesus e era primo dele, era a reencarnação do profeta Elias, né, do Antigo Testamento. Então, quando os apóstolos perguntaram para Jesus se ele era o Messias, né, porque Elias deveria vir antes do Messias, ele responde que Elias já veio, e não escutaram ele, maltrataram ele. Então, é afirmado nesse momento ali que o profeta Elias voltou como João Batista, né? E inclusive Elias nem, na verdade, a morte de Elias é bem confusa, controversa e tal, porque na verdade ele parece ali que ele foi arrebatado, ele desapareceu e tal. Então já é uma morte bem curiosa, e sim, na Bíblia tem reencarnação. E aí eu posso ser questionado sobre, ok, mas Elias era um homem extremamente especial, né? Era um profeta de Deus, não quer dizer que todo mundo vai reencarnar. E eu respondo com sim, é óbvio que ele era um homem muito especial, e não quer dizer que todo mundo vai reencarnar. Um espírita não tem autoridade realmente para dizer que quem vai reencarnar, onde, quando, porquê, e nem se vai. Realmente quem diz isso é Deus. Assim como Deus disse para o profeta Elias, que ele reencarna como João Batista, e aconteceu. Se vai acontecer ou não com outras pessoas, eu respondo que fica assim a critério de Deus, assim como tudo, né? E eu completo isso com o seguinte: no Brasil a gente tem o espiritismo muito difundido, e a gente tem as religiões de matriz africana que também tem práticas espirituais e tal, e muitas vezes as pessoas sentem que, por exemplo, a Umbanda é uma coisa separada, não é uma religião cristã, e eu digo e afirmo que a Umbanda está dentro do guarda-chuva cristão que compreende todas as denominações, como a católica, como a protestante, como a espírita, e aí vem a Umbanda e várias outras. Jesus disse antes de morrer que não era a competência de um cristão perseguir, punir, difamar, nem agredir ninguém pela forma como aquela pessoa adora a Deus. E ele disse isso porque na época dele já havia problemas desse tipo. Quer dizer, Jesus foi um cara extremamente disruptivo. Então, quando ele veio, os judeus já adoravam a Deus, já seguiam os ensinamentos de Moisés e tal. Então, ele foi muito questionado, foi perseguido e tal. Então, ele foi uma pessoa disruptiva no tempo dele e muito questionado. E aí ele sempre respondia isso, que os cristãos estavam proibidos de praticar perseguição, de praticar agressão, difamação e tudo mais. E ele ordenou que todos os cristãos deveriam receber, na verdade, seus irmãos com amor, né? E nesse momento ele disse que não importava como aquela pessoa adorava a Deus, a forma como ela fazia, e sim o que importava era que ela adorava. Então, Deus vê o que está dentro do coração da pessoa e por que ela está fazendo aquilo, entendeu? E não como necessariamente ela está fazendo. Então vai ter um irmão protestante, um irmão católico que pratica a fé dele e adora a Deus da maneira dele,
E vai ter um irmão umbandista que pratica a fé dele e adora a Deus de uma forma totalmente diferente, realmente, que tem muitas semelhanças, mas que é diferente, mas que para Deus isso não importa. Porque Jesus disse isso, que não importava como a pessoa adorava a Deus, e sim que ela adorava, é simples. E é por isso que a Bíblia é tão incrível e foi tão incrível para mim, porque eu nunca tinha lido a Bíblia, porque eu achava os conhecidos, amigos, enfim, inclusive a minha esposa que é evangélica, ela trazia esse viés de que a Bíblia proíbe o espiritismo e tudo mais, e a verdade é que a Bíblia não proíbe, ela mostra todo esse conhecimento, e eu tinha essas dúvidas em mim, entendeu? Se realmente proibia ou não. E para mim foi incrível ter lido, porque eu vi lá que a Bíblia consegue responder todos os questionamentos, a Bíblia conseguiu responder todos os meus questionamentos. Então, realmente, até isso, para mim que sou espírita, até isso Jesus respondeu antes de morrer, né? Que não importava como o irmão adorasse a Deus, assim que ele adorava, né? Então, eu tinha medo de ler a Bíblia e encontrar e gerar conflitos na minha cabeça, mas na verdade eu saí mais esclarecido, entendeu? Então, a respeito dessa parte do espiritismo é isso. Outra coisa é a concepção de pecado da Bíblia. O que é pecado e as formas de pecado que são apresentadas ali, principalmente no Antigo Testamento, né? Muitas coisas soam muito agressivas e outras são muito alegóricas, né? Como a passagem do bezerro de ouro, por exemplo. Moisés subiu o Monte Sinai para receber as tábuas da lei de Deus, e aí ele demorou acho que 40 dias e 40 noites, e aí quando ele desceu do monte, ele já encontrou os judeus ali com Arão, o irmão dele, já adorando o bezerro de ouro e tal, e aí ele pergunta, fica enfurecido, que era das tábuas e tudo mais, e aí ele pergunta para Arão o que aconteceu, que absurdo, o que era aquilo e tal, e aí Arão disse que o povo reclamava demais, ele precisava fazer alguma coisa, e do fogo saiu aquele bezerro, né? Então, o pecado do povo naquele tempo ali, né, nessa passagem, foi ter adorado uma imagem, né, que eles criaram, o próprio povo criou. Pela falta de Moisés ali, ficou 40 dias fora e tal, então o povo criou aquela imagem do bezerro de ouro ali e adorou. Mas tem outras interpretações desse texto bíblico que diz que a imagem saiu do fogo, então foi uma coisa sobrenatural, né? Aquela imagem apareceu, então não foi Arão que fez a imagem para o povo adorar, então aquilo ali aconteceu de forma sobrenatural e sombria, né? E aí o povo caiu naquele pecado de adorar uma imagem que teoricamente seria inanimada, né? Que na minha opinião, se aconteceu uma coisa sobrenatural e aquela imagem apareceu ali, ela não era necessariamente inanimada. E aí, como o pecado na Bíblia é uma coisa muitas vezes muito alegórica, figuras assim, quer dizer, nunca aconteceu com ninguém de aparecer uma imagem de ouro e aí a pessoa caiu em adoração para aquela imagem ali e se perdeu de Deus e tal. Não é isso que acontece no nosso tempo. Mas se essa passagem aconteceu realmente dessa forma, ou se é uma alegoria de um texto bíblico para explicar uma situação, não é muito o que interessa. O que interessa é que nos dias de hoje, o que entra de pecado na nossa vida entra de forma muito mais intrínseca, né? Então, chegando no final do vídeo, eu quero deixar essa reflexão do que é pecado. Por quê? Porque foi o que a minha conclusão que eu tirei, que o pecado vem hoje em dia no nosso tempo de forma muito mais intrínseca e de uma forma que a gente não sente ele, entendeu? Então tem essas coisas óbvias, né, que a gente vê na rede social, traição, consumo de drogas, consumo de álcool excessivo, coisas que, enfim, danificam o seu corpo e tal, muita pornografia, promiscuidade, enfim. Mas essas coisas, apesar delas entrarem na nossa vida de forma realmente rasteira, e a gente alinha entre um consumo de álcool, por exemplo, social, e um consumo excessivo, é muito tênue, né? Geralmente quem se perde sem perceber, quem se perde em pornografia se perde sem perceber, quem se perde em traição se perde sem perceber e tudo mais. Então, mas essas coisas são mais fáceis de denunciar, né? Da gente perceber e denunciar, ou de alguém que está perto de você perceber e denunciar e tal.
Mas a maioria das pessoas está imersa nessa vida de pecado de forma que elas não conseguem perceber. Nós não conseguimos perceber, na verdade, eu incluído, que da maneira que eu vejo, é que nessa passagem do bezerro de ouro e outras, Deus coloca ali a questão da adoração, né, da idolatria, que é o pecado que ele mais odeia, né, mais abomina, que é um pecado contra o Espírito Santo, né? É você idolatrar e adorar outra coisa. Eu trago a reflexão para o lado de coisas materiais, né? A gente pensar em vícios fica mais evidente, é mais fácil. Mas se você pensar que no seu dia a dia 99% do seu tempo você passa fazendo coisas, dedicando o seu tempo, a sua energia, a sua vida mesmo, que é a coisa mais preciosa que Deus te deu, em coisas que não são de Deus, esse é o verdadeiro pecado, é o pecado mais perigoso, na minha opinião. Por exemplo, coisas mais intrínsecas mesmo. A gente acorda de manhã, se arruma, se alimenta, vai para o trabalho, trabalha para ganhar dinheiro, usa o nosso dinheiro para consumir coisas, e isso vira um ciclo vicioso. Quer dizer, se você parar para pensar, eu tenho quase certeza que a maior parte do seu tempo você passa interagindo e dedicando sua energia para coisas inanimadas, pô. Entendeu? Coisas que não tem nada lá, são objetos, você trabalha para ganhar dinheiro, para comprar um carro e tal. E não é dizendo que isso é errado, porque como eu disse, Deus vê o que está no seu coração, o porquê de você fazer as coisas, entendeu? E não só o que você está fazendo e como você está fazendo, mas por quê? O que está lá dentro. Então não quer dizer que você não pode consumir, mas se você perceber que a maior parte do seu tempo você passa se dedicando a coisas e não a pessoas, e não a Deus, e não a coisas que Deus diretamente criou, coisas, natureza, animais e tal, na minha opinião, eu cheguei à conclusão de que essa é a verdadeira idolatria, entendeu? Esse é o verdadeiro pecado. Naquela época lá, talvez fosse muito mais fácil fugir desse pecado, porque um bezerro de ouro saiu do fogo, dourado, brilhante e tal, as pessoas adoraram, e aí Moisés veio e quebrou o bezerro, transformou o ouro em pó, jogou o pó na água e botou o povo para beber a água, então eles engoliram o próprio pecado e tal. Então era muito mais fácil da pessoa ver o que ela pecou ali e se arrepender, mas hoje não. Hoje a gente acorda, trabalha, se exercita, consome muita coisa material, vai dormir, acorda, trabalha, se exercita, consome coisa material, vai dormir. E aí geralmente a gente troca meia hora de diálogo com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com o nosso marido, fala com nossos pais pelo telefone bem rapidinho, entendeu? Conversa com nossos colegas de trabalho durante o dia só superficial, só de trabalho mesmo e tal. E aí quando você vai fazer a conta e o balanço disso no final do dia, você está literalmente dedicando 99% do seu tempo em coisas imateriais. E isso no final das contas quer dizer que você está desperdiçando a maior parte do seu tempo com coisas que não tem a ver com Deus, entendeu? Então é claro que muitas coisas materiais servem de ferramentas e tal, para veículos, né, meios de fazer coisas extraordinárias, mas no seu íntimo, quanto tempo do seu tempo você está se dedicando a coisas que Deus criou, né? Seus filhos, seus pais, seus amigos. Na Bíblia diz que a coisa mais valiosa para Deus é uma alma humana, né? Quantas almas humanas você está impactando, quantas estão impactando você, quanta troca de energia, quanta troca humana você está tendo no seu dia, versus quantos por cento disso é só material, entendeu? Então, para mim, esse é o verdadeiro bezerro de ouro de hoje em dia, né? Nós estamos totalmente imersos no nosso pecado, nós estamos totalmente imersos na idolatria, e o pior, a gente sente sinceramente no nosso coração que isso é normal. Então, talvez hoje nós estejamos muito mais perdidos do que o povo de Israel lá na Bíblia. E é por isso que eu fiquei com vontade de fazer esse vídeo. Primeiramente porque eu extraí esse insight final da Bíblia, e eu vou ficar muito feliz se meus amigos e a minha família pelo menos conseguirem entender isso que eu sinto também. Achei que essa era uma maneira de dedicar um pouco mais do meu tempo para uma coisa preciosa e especial que Deus criou diretamente, que importa para Ele.
que é a sua alma, que está assistindo esse vídeo agora. Talvez isso seja o que preenche o vazio que nós todos temos dentro da gente, né? Que é dedicar o nosso tempo, a nossa energia para Deus. E a maneira que a gente tem de se dedicar para Deus é se dedicando para as criações dele. Então é isso. Valeu, obrigado por ter assistido. Não sei se esse vídeo vai chegar mais longe do que somente meu ciclo de amigos e a minha família. Se chegar vai ser muito bom, mas se não chegar e a minha família estiver assistindo, meus amigos estiverem assistindo e gostarem disso que eu falei e sentirem um pouco disso que eu sinto com essa informação que eu extraí, eu já vou ficar muito feliz. Valeu, obrigado. Se você gostou e achou legal e alguém que você conhece precisa assistir também, compartilha com ela lá. Valeu!